Boa noite, querido, graça e paz, seja bem-vindo. Boa noite, Deus abençoe a todos. Amém. Bom, mais uma noite aí de sábado, né? Mais uma live e dessa vez com um tema especial, né? Estreando aqui essa série de estudos que a gente vai iniciar hoje, né? Vamos falar sobre culto racional, um tema muito relevante hoje no meio evangélico, nos ministérios, nas igrejas, enfim. Vamos tratar aqui essa noite principalmente daquela base bíblica, né, muito conhecida, Romanos 12, versículo 1 e versículo 2, onde Paulo ele cita o culto racional, e nós vamos então saber e ver, estudar, enfim, compartilhar aí do que se trata, o que Paulo estava querendo comunicar à igreja, aos cristãos, né, de modo geral. Vamos ver alguns aspectos desse culto racional, o que é, quais são as formas de adoração também, mecânicas ou ritualísticas, enfim, vamos estar abrindo um leque assim bem grande, porque esse tema é um tema também muito rico para a gente estar aqui estudando e examinando de acordo com a luz da palavra de Deus. Tá Mandar bom? um abração lá para a Rosa aqui e para o Sorinho. Deus possa estar abençoando a família de vocês. Um abraço aí para a Rosa, para Joaquim, Sorim, Helena, Nath, David. Amém? Para Bianca também. Não sei se ela tá aí, Sorim, na tua casa. Enfim. Mas que Deus possa abençoar todos vocês também que vão entrar mais tarde, vocês que vão acompanhar outro dia, em outro momento, enfim. O mais importante é que você assimile, né, o que Deus tem colocado no nosso coração para a gente estar passando aqui nessas séries, né, de estudo. Fechamos na semana passada. A Bianca está em Lisboa, então um abraço aí para a Bianca, se você entrar depois. Tá bom, Bianca? Abração, Bianca. Um grande abraço aí, dá um abraço também no teu esposo, tá bom? Semana passada nós fechamos a série de estudos sobre o Espírito Santo, né? E como, vamos dizer assim, os assuntos eles estão interligados, as séries elas estão praticamente encadeadas, né? Que a gente vem trazendo aqui, a gente vai falar também um pouquinho, porque culto racional tem a ver muito, a gente vai ver aqui com o Espírito Santo também, tá bom? E vamos tratar, entre outros assuntos, sobre o louvor, sobre adoração, trazendo algumas letras de músicas aqui né, que a gente tem ouvido muito nas igrejas, ou já ouviu. A gente vai estar trazendo algumas letras aqui para a gente estar fazendo uma análise bíblica, porque louvor, na minha humilde opinião, ele tem que ser louvor cristocêntrico, tá bom? O que foge disso é o que a gente infelizmente tem encontrado aí em muitos ministérios. Louvores que falam a respeito de tudo, até louvores de autoajuda, pregações, né, sermões de autoajuda, quando deveria ser pregado o evangelho. Mas, enfim, isso aí é assunto para a gente estar tratando ao longo aqui dessa série, tá certo? Enquanto o pessoal vai chegando aí, a gente vai estar ouvindo aqui um louvor cristocêntrico. Esse é cristocêntrico, purinho.
E conforme eu havia falado em algumas lives anteriores, a gente sempre está trazendo aqui músicas assim fora da caixa, né? Fora do padrão do que a gente está acostumado a ouvir. E uma dessas músicas a gente vai tocar aqui hoje, e muito provavelmente outras músicas desse CD aqui, que foi um achado, né? A gente vai estar tocando aqui nessa série de estudos, ainda mais falando sobre culto racional, né? Onde Jesus tem que ser o centro de tudo, de todas as coisas. E essa música ela se chama Hebreus nas Alturas. Ela é do Marco Teles, com a participação da Ana Heloísa. E o nome desse álbum é Doxologia Primitiva. O Marco Teles, ele simplesmente convidou algumas pessoas para estar participando desse CD, dessas músicas. Ele convidou a Ana Heloísa, ele convidou a Ana Roque do Palanquim, convidou o João Manô, né? Convidou o vocalista do Canto Verbo, enfim, ele chamou uma turma assim muito boa e ele simplesmente musicou alguns trechos e algumas passagens do Novo Testamento. Então, o Novo Testamento, ele deixa bem claro ali, né, sobre essa questão de Jesus ser o centro, né, de todas as coisas, principalmente do culto. E o culto racional, que a gente vai ver já já, ele envolve muito isso, né? Jesus tomando o centro, tomando o controle de todas as coisas, e tudo acontece por ele, para ele, e dele são todas as coisas, né? Como diz naquele versículo. Então a gente vai estar ouvindo um pouquinho desse CD, porque, olha, só tem música boa, é música boa do início ao fim. Geralmente a gente pega CDs aí, tem que garimpar uma, duas músicas, mas esse CD você pode ouvir, sabe, do início ao fim, e são letras sensacionais, a melodia também. Como eu disse, é uma coisa assim, fora da caixa, daquilo que a gente está acostumado a ouvir, tá bom? Um abraço aí para a Hilda Reis, tá Um abração, Hilda, Deus te abençoe. Participando, nos assistindo, saudade, Hilda. Dá um abraço aí em todos, amém? Deus possa abençoar a vida de vocês também. Muito bom a tua participação aqui. Um abraço aí também para o Romenil, meu amigo. Abração, Romenil, toda a família. Amém. Dá um abraço aí na Zuleida, nas crianças. Nas crianças. Tá bom, Romenil? Grande abraço, meu amigo. Obrigado aí pela participação também. Então vamos lá, sem mais delongas, já falei muito aqui. Vamos ouvir então Hebreus nas Alturas do Marco Teles, né? E o nome do CD é Doxologia Primitiva. Se você quiser depois pegar lá no YouTube, cara, ouve esse CD. Ele é simplesmente sensacional, tá bom? Então a gente vai tocar uma das músicas desse CD. Só para sentir o gostinho. Só para você sentir um gostinho aí, e nas próximas, com certeza, a gente vai tocar outras aqui. Então, Hebreus nas Alturas. Vamos ouvir e curtir. Abraço, Zilda. Deus te abençoe também. Jesus, resplendor da glória de Deus. Jesus, exata expressão de Deus. Jesus, sustentando todas as coisas em suas mãos, pela palavra do seu poder. Um abraço, Clevinho. Depois de ter feito Deus te abençoe, meu irmão. Purificação dos nossos pecados, se assentou à destra do Pai. À destra do Pai.
exata expressão de Deus, Jesus, sustentando todas as coisas em suas mãos, pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, se assentou à destra do Pai. Senhor que trabalha comigo. Oh, benção. Música gostosa de ouvir, música gostosa de cantar, né? Bem congregacional. Eu não entendo como é que os ministérios de louvores não exploram, né? Esses cantores, né? E bandas que estão surgindo, que estão fazendo um louvor, sabe, totalmente dentro da palavra, enfim, né? Bom, só lamento por eles. Enquanto isso a gente vai se deliciando aí, aprendendo, né? Vamos ver se até no final da live a gente toca mais uma desse CD, né? Do Marco Teles, com a participação de outros cantores e cantoras também. O nome do CD é Doxologia Primitiva. Veja bem, gente, eu não estou ganhando nada disso, eu não estou ganhando cachê aqui para anunciar o CD do Marco Teles, nem trabalho como promoter do Marco Teles. Só está oferecendo música boa, Só né? estou oferecendo música boa aqui, porque aquilo que, sabe, Deus abençoa a gente tem a mania de compartilhar com outras pessoas. Procura lá no YouTube Marco Teles, Doxologia Primitiva. Tenho certeza que você vai ouvir do início ao fim, só música boa e música cristocêntrica. Então vamos lá, já que a gente está falando em música cristocêntrica, então vamos para o nosso estudo dessa noite, que é o culto racional. O que é isso? O que é culto racional? O que o apóstolo Paulo ele quis dizer, né, quando escreveu aquele famoso versículo que a gente vai ler e é base para o nosso estudo, é base dessa série de estudos, né, sobre o culto racional. Um abraço aí também para o Carlos Alberto. Alberto, tudo certo para sábado que vem? Alberto. Amém? Me dá um feedback aí se está tudo certinho. O Alberto vai estar participando aqui com a gente. Eu queria estender esse convite, Romenil, para você também, tá bom? Se você tiver a oportunidade de estar participando aqui, seria um prazer também muito grande, tá bom? Até o final da live aí tu me dá uma resposta, a gente marca um sábado
sábado, já que a gente é muito assunto aqui dentro desse tema, né, de culto racional, né? E queria saber de você, Romenil, também, se a gente pode contar com a tua participação, tá bom? Até o final daí tu me dá um feedback. Essa semana tu fala pelo WhatsApp, tá bom, querido? Eu sei que tu tem muita coisa aí também para oferecer e destrinchar e nos abençoar aí também, tá bom? Você é um estudioso da palavra, eu sei disso. Então eu sei que vai ser bênção também, tá bom? Bom, vamos lá então. Romanos 12, 1 é a palavra base, né? O texto base para esse estudo, que diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Pessoal, me dá um feedback também em relação ao som, como é que tá? Porque tá tocando uma música de fundo, a minha voz tá boa, tá atrapalhando alguma coisa, como é que tá o som aí? Me dá um feedback. Se tá bom o som, volume, coisa e tal, tá bom? Então, texto base em cima disso. Note que ele fala do culto racional de vocês, lá no final do versículo 1, ok? O termo racional, ele remete, claro, né? Som tá bom, Clevinho também. Clevinho tem uma live às 10 horas, né, o Clevinho, aí no Brasil, é isso? Me confirma? Pessoal que quiser depois aqui que a gente terminar e passar lá pro Clevinho, ele tá lá no meu Facebook, o perfil dele, e acho que a live começa às 10, né, Clevinho? Pode anunciar aí, colocar até o link do teu Facebook pro pessoal que se quiser entrar depois, isso só clicar aí no link. Se quiser colocar o link aí, não tem problema não, tá bom? Clevinho tá com um trabalho também mais voltado assim para oração, para louvores, enfim, tem também uma parte da palavra, né? É um pouco diferente aqui da nossa live, mas o que importa é levar a palavra de Deus, o que importa é anunciar o reino de Deus, e ele está fazendo isso muito bem, tá bom? Parabéns aí pelo trabalho também, tá bom, meu amigo? Então, o termo racional, ele se remete a raciocínio, ele parece bastante óbvio, assim como também por associação a gente entende que somente os seres humanos podem apresentar tal culto. E visto que somente eles possuem raciocínio, os anjos também possuem raciocínio, ok? Porém, por natureza, eles não possuem o que? Corpo, visto que são o que? Espíritos, ok? E Paulo está falando aqui exclusivamente para quem? Para a igreja, tá certo? A Romenil, então, depois entra em contato, falou, depois a gente conversa melhor a respeito, tá bom? Mas já te agradeço aí pela disposição, tá bom? Então, Paulo está falando aqui exclusivamente à igreja, e o vocábulo correspondente na versão original, no grego, culto racional, é logiken latreian, tá bom? E também pode ser entendido, sem prejuízo, como culto lógico. E, de fato, há lógica na racionalidade e vice-versa. Agora, tem gente que acha que culto racional não tem nada a ver, que a coisa ela tem que ser solta, entendeu? E quem acha que essas coisas trazem prejuízo à fé, olha, eu vou dar um conselho para você que pensa dessa forma. Você precisa urgentemente rever os seus conceitos, tá bom? Porque a palavra de Deus ela é bem clara, tá? Nós comentamos isso quando a gente falou sobre os dons do Espírito Santo, né? E um dos dons do Espírito Santo é a manifestação em línguas, tá? E Paulo ele é bem enfático no capítulo 14 de 1 Coríntios ou Romano, agora eu não me recordo aqui, quando ele fala a respeito da ordem no culto, tá certo? Então, você que acha que essas coisas elas
prejudicam a fé, ordem e decência, olha, reveja seus conceitos, porque as coisas de Deus, elas são feitas de forma ordeira, tá certo? E o que Paulo está querendo dizer à Igreja de Cristo, quando ele cita o culto racional, lá no final do versículo 1. Pelas suas colocações, a gente pode constatar o seguinte, que há uma preocupação do apóstolo em mostrar aos irmãos a necessidade de que se realmente entenda a natureza de tudo isso, no caso, a igreja, né? E uma das perguntas que precisaríamos fazer, ou quando uma pessoa chega em um determinado ministério e vai participar ali, né, do culto em si, ela deve fazer algumas perguntas. Uma das perguntas é: por que estou aqui? Uma outra pergunta seria: quem me trouxe aqui? O que vim fazer aqui? E o que estão me ensinando aqui é verdade? Ok? É 1 Coríntios 14, 40, quando Paulo ele fala da ordem no culto, tá bom? Aliás, o capítulo 14 todo, né? Não só o versículo 40. Então são questionamentos que todos os crentes deveriam se fazer até que encontrassem respostas racionais para todos eles, ok? E eu vou ser um pouco radical aqui, mas na minha opinião, um ministério que não prega a verdade, que não ensina o evangelho, o verdadeiro evangelho, a sã doutrina dos apóstolos, olha, eu vou dar um conselho para você. Eu sugiro você deixar esse ministério à parte, porque isso vai te prejudicar muito lá na frente, e principalmente para o novo convertido, porque se o novo convertido é ensinado dentro da palavra, o culto que ele participa é um culto, sabe, lógico, um culto cristocêntrico, um culto bíblico, a tendência é que ele, lá na frente, ele pode até cometer alguns erros, porque isso aí, infelizmente, a gente vai lutar até o dia em que Jesus vier nos buscar, ou o dia que a gente morrer, tá? Porque nós nascemos no pecado, nós somos pecadores, a nossa luta com o pecado, ela é diária, a gente está vivendo, está trilhando num caminho de santificação, tá? Mas essa luta, ela vai permanecer. Então a gente pode cometer erros? Pode, e vai cometer muitos erros. Mas nós teremos dentro de nós o que? A palavra de Deus, que vai nos orientar, vai nos consolar e até mesmo vai nos exortar, porque nós vimos que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele transita entre a vontade e a palavra de Deus. Então, se a gente não tiver isso, se a gente não participar desses momentos, se a igreja, né, se a liderança da igreja, ela não preza por essas coisas, olha, vai ficar muito complicado. Vai ficar muito complicado, ok? Sua mãe entrou ali, ó. Um abraço aí para minha mãe, pastora Onélia, também esteve participando aqui com a gente na live da série do Espírito Santo, né? Manda um abraço pro teu pai. Um abraço aí pro meu pai pra também, para né? toda a família que está aí assistindo. Amém? Que Deus possa abençoar vocês também, amém? Então, querido, reveja esses conceitos, sabe? Não embarca nessa de modismo, porque estão fazendo isso, estão fazendo aquilo outro, movimentos estranhos, sabe, coisas esquisitas que estão fazendo no culto, já a gente vai falar sobre algumas aqui também, então não embarca nessa não, sabe, não embarca nessa, isso não dá sustância, isso não dá base para você, como se fosse
aquele exemplo, né, aquela ilustração que Jesus usou, né, dos dois homens, que um construiu a casa sobre a rocha e um construiu sobre a areia. E a casa que prevaleceu foi qual? A que foi construída sobre a rocha. A rocha simboliza o próprio Jesus e a rocha simboliza a palavra de Deus. É isso que vai te dar sustentabilidade, tá bom? É o alimento, né? O bom alimento. E é o bom alimento, é o alimento cristocêntrico, é o alimento racional, ok? Já que a gente está falando de culto racional, então é isso. E o contrário de culto racional é o que? É culto irracional, ou seja, algo que é feito instintivamente, sem critérios ou razões que justifiquem os procedimentos que muitos têm adotado, ok? E em um culto assim, é praticamente impossível seguir o que está escrito lá em 1 Coríntios 14, 40. Olha aí a passagem. Olha Paulo falando. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem, ok? É impossível que haja qualquer um desses dois componentes ou dois elementos pedidos sem que se entenda a natureza de cada um deles. E é preciso o quê? Racionalidade para que isso aconteça. E por isso que Deus nos fez diferentes das demais criaturas, ou seja, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Para quê? Para que a gente adorasse em espírito e em verdade, mas conscientes do nosso ato e da nossa missão como adoradores, tá certo? Então acho que está bem claro aqui essa introdução que a gente está fazendo, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, a gente falar alguma coisa aqui que ficar assim um pouco na nuvem, né? É só você deixar aqui no chat aí, ou no nosso Messenger, tá bom? E com certeza a gente vai estar fazendo a formulação da tua resposta e te enviando para não deixar dúvidas, tá certo? Mas eu acho que até agora tá tranquilo, tá certo? Darlene vai falar um pouquinho agora, tá bom? Amém. Então, o reino de Deus, ele é um reino de decência e ordem. E não há espaço para improviso de última hora. A construção da arca e do antigo tabernáculo comprovam a mensagem de organização que Deus nos ensina. Até na salvação haverá ordem. Esse é o padrão que deve ser seguido pela Igreja de Cristo. Deus se agrada de uma obra organizada. Então nós temos que ter organização. Então teve organização, né, conforme a gente ouviu, na construção da arca, teve organização do antigo tabernáculo e vai haver salvação. Aliás, vai haver ordem até na questão da salvação. Isso, exatamente. Então, note como Deus não é um Deus de bagunça, né? Deus é um Deus organizado. Nosso Deus é um Deus organizado, sabe? As coisas não acontecem assim ao léu, de qualquer maneira, de qualquer forma. Tudo tem um propósito, tudo tem uma organização, tudo tem um porquê, sabe? As coisas não são feitas de qualquer forma, de qualquer maneira, sabe? E em dias atuais, o que tem acontecido? A gente pode identificar como grande adversário desse padrão de organização de Deus algumas coisas que têm sido oferecidas a Deus, algumas coisas que muitos têm praticado durante o período do culto. Lembrando que o culto é para Deus. O culto não é para mim nem para você. Mas o culto é para Deus. A gente vai, a gente se reúne como igreja para prestar culto para Deus. Sabe? Mas eu não gostei, eu não concordei com isso, eu não concordei com aquilo. Querido, repito, o culto não é para você. O louvor hoje foi meia boca, a palavra foi meia boca, meia bomba.
não é para você, o culto é para Deus. Não concordei com essa palavra. Não concordei com essa palavra, sabe? Tem alguns que falam, nossa, a igreja é tão fria, eu fui visitar uma igreja tão fria. O que mede espiritualidade de ministério ou de igreja? É o que? É gente pulando, a gente gritando, subindo nas paredes. Isso é espiritualidade? Isso pode se medir em espiritualidade? Não. Um abraço aí para minha irmã, para Karina. Um abração, Karina. Deus te abençoe. Karina fez aniversário essa semana. Karina fez aniversário essa semana, exatamente. Deus te abençoe, Karina. Parabéns. Parabéns aí. Ela, a Ângela também fez, né? A minha outra irmã, Ângela, também. Se a Ângela assistir depois, tá bom? Grande abraço aí, minha irmã. Minhas irmãs, né? Isso. Deus abençoe a vida de vocês, amém? Então, alguns, em dias atuais, a gente pode identificar, né, como grandes adversários desse padrão de organização de Deus, né? O que, por exemplo, que a gente pode identificar? O excesso de emocionalismo. Note que eu falei excesso, tá? Tem que ter emocionalismo? Deus não tem. Emociona, né? Sim, a gente se emociona. A gente ora, fica emocionado. Nós somos humanos, isso faz parte da natureza do ser humano, se emocionar, chorar, sorrir, se alegrar. Mas o problema é o quê? O excesso, sabe? E muitas pessoas, nesta questão de salvação, vem aqui à frente, levante sua mão, não sei, sabe? Olha, isso é muito perigoso e muito complicado, sabe? Porque muitas pessoas, nessa questão, nesse momento ali do culto em que se faz o apelo, sabe? Muitas pessoas estão sob uma carga muito forte de emocionalismo. Elas, sabe? Muitas das vezes não sabem nem o que estão fazendo. E isso é culpa de quê? Da liderança dos ministérios da igreja, que não tem procurado o que? Ensinar essas coisas. Esse é um tema muito recorrente hoje em dia, por isso que a gente fez questão de estar trazendo aqui para essas séries de estudos que a gente está fazendo aqui na live, porque é uma coisa, sabe, está lá no final do versículo 1, mas muita gente não dá importância e nem sabe o que é culto racional. Mas graças a Deus que Ele, sabe, iluminou o nosso entendimento para que a gente pudesse trazer isso à tona. Porque isso é importantíssimo. Hoje nas igrejas, alguns ministérios também já estão trabalhando assim, né, dessa forma. Quando eu falo aqui desses excessos e outras coisas que a gente vai ver, eu não estou generalizando. Gente, não é isso. Eu não estou generalizando porque todo mundo faz. Não. Tem gente boa aí, tem gente muito boa, sabe, pregando a sã doutrina, pregando o evangelho, fazendo um culto racional, um culto cristocêntrico, ok? E a gente traz essas coisas aqui num sentido de quê? De combater mesmo essas práticas equivocadas, erradas, sabe? As pessoas têm oferecido qualquer coisa para Deus, como se Ele fosse receber qualquer coisa. Gente, Deus, Ele não trabalhou na tua vida de qualquer maneira. Deus, Ele trabalhou e tem trabalhado na nossa vida de uma forma especial. O próprio ato de entregar o seu próprio filho, isso aí é uma coisa qualquer. Eu pergunto para você nessa noite, essa pergunta é para mim também. Será que a gente entregaria o nosso único filho em favor de alguém? Foi isso que Deus fez. Não precisa nem muito longe. Será que entregaria a vida? Sua vida? Entregaria a sua própria vida? Tem muita gente que... né? E a gente vai ver já, não vai demorar muito não, tá? A gente já está chegando lá nessa parte. Onde Jesus fala, olha, se você quiser me seguir, você tem que tomar a sua cruz. A gente vai ver o que significa tomar a cruz também. Já a gente vai chegar. Então, esses adversários, o excesso de emocionalismo, note que eu falei excesso, tá bom? Não me entenda errado. Emoção tem que ter, mas na medida certa, ok? Então, o excesso de emocionalismo ou a histeria coletiva,
que a gente tem presenciado em vários lugares, que tem se alastrado no meio cristão, a busca incessante pelo êxtase, por experiências sobrenaturais extra-bíblicas, a incorporação de anexos, anexos entre aspas, doutrinários, ou, vamos falar aqui no português claro, a doutrina dos homens, a palavra de Deus, como se a palavra de Deus ela já não fosse suficiente. Modismos importados, recheados de técnicas mirabolantes, de quebra de maldição, batalha espiritual. O cara não consegue nem controlar a si próprio, que é batalhar espiritualmente num nível, sabe, acima, contra poderes, potestades, enfim. Olha onde a gente chegou, sabe? Tem muita gente aí viajando na maionese, reuniões místicas e outras práticas absurdas que se eu ficasse aqui eu ia gastar a live toda só falando das baboseiras que têm sido feitas nos cultos, que são os componentes de hoje em dia desses cultos. O que não é uma surpresa, por quê? Paulo ele já alertava que essas coisas fatalmente aconteceriam. Quer ver? 1 Timóteo 4, 1, 2. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos, ou nos últimos dias, alguns abandonarão a fé, ou apostatarão da fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Essa aqui é a NTLH versão, tá bom? É a nova tradução na linguagem de hoje. Eu fiz questão de colocar essa tradução para você ver, para entender melhor como isso é sério. Como isso é sério. Ensinamentos ou doutrinas que vêm de demônios. E muitos falam, não, é o Espírito Santo. O Espírito Santo também é organizado. O Espírito Santo, ele é controlado. Quem tem o Espírito Santo na sua vida, geralmente é uma pessoa equilibrada. Não vive de excessos. E todo excesso é ruim. Tanto para o bem quanto para o mal. O excesso, o extremo é muito perigoso. Ok? Ah, mas quem tem o Espírito Santo é uma pessoa equilibrada? É uma pessoa equilibrada. Ah, mas tem pessoas que falam isso. Tudo bem. Às vezes a gente se exalta. Às vezes a gente grita. A gente às vezes fala alto. Mas aquilo ali é o quê? Não é uma constância. Sabe? Acontece algumas vezes. São momentos. Mas todos os dias, sempre aquela mesma coisa. Ah, é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é assim, desse jeito. Mesmo porque a pessoa tem o Espírito Santo, não é o Espírito Santo. A pessoa não é o Espírito Santo, né? A pessoa... Sabe? Tem... E outras coisas aí que não vale nem a pena a gente citar. Você já deve ter acompanhado aí alguns vídeos, né, no Facebook ou no Instagram, enfim, absurdos que pessoas têm cometido durante o culto que era para ser oferecido a Deus, ok? E nesse caldeirão, então, doutrinário, sem consistência, já que não se sustentam biblicamente, as pessoas estão se dirigindo às igrejas sem saber exatamente o que vão fazer por sua espiritualidade, ok? Vão dançar, vão cantar, vão aplaudir, vão gritar, vão rodopiar, enfim, sem entrar no mérito dessas questões também. Quase sempre falta o quê?
Falta o elemento principal. E qual é o elemento principal que tem faltado nesses movimentos que tem tais práticas? A palavra de Deus. Porque quando a palavra de Deus entra, isso tudo fica em segundo, em terceiro, em quarto plano, ou simplesmente para de acontecer. Porque a palavra de Deus ela vai tomar conta ali. E a palavra de Deus ela vai colocar ordem e decência, conforme o apóstolo Paulo ali mencionou. Amém? Então, pessoas entram e saem alegres e exaustas. E a grande pergunta, o grande problema ou a grande questão é: essas pessoas que entram e saem alegres e exaustas, elas ouviram a mensagem? Eu já vou começar por aqui. Elas ouviram a mensagem, pelo menos elas ouviram, porque tem muita gente que vai para a igreja e participa apenas de um momento de louvor. Ali elas vão dançar, ali elas vão aplaudir, ali elas vão fazer isso e fazer aquilo, mas na hora da palavra elas ficam zanzando lá fora, ficam na cantina, ficam batendo papo, como se a igreja fosse um clube social, um clube de encontro, como se aquele templo ou aquele lugar onde as pessoas ali se reúnem, né? Porque tem muita gente também que gosta de mistificar o templo, né? E a gente sabe que o templo do Espírito Santo, a casa que Deus habita, né? Somos nós, é o nosso coração. E tem até aquela passagem lá que muita gente confunde, aquela palavra que fala: olha, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Gente, ali a segunda casa, sabe quem é? Somos eu e você, somos nós. Nós somos a segunda casa. Por que que a glória seria maior? Porque estaria habitando a terceira pessoa da Trindade nessa casa. E essa casa somos nós. E quem habita em nós é o Espírito Santo de Deus. Por isso que a glória é maior. Mas o pregador fala assim: agora é a hora do alimento. Aí as pessoas, tem algumas pessoas que vão lá se alimentar. Elas confundem o alimento, né? De repente que elas acham que o alimento é o alimento físico, né? O alimento material. Mas é o alimento espiritual, é o alimento racional. Ok? Vamos deixar claro que muitas das vezes também, nós somos cristãos há muitos anos, já fizemos muito isso também. Já fizemos. Mas chega um ponto, meu irmão, que a palavra de Deus ela entra e vai te exortar. Olha, o culto não é só o momento do louvor. O culto principalmente é a palavra de Deus, sabe? Então, entra, participe do culto de forma completa. Quando acabar o período, aí vamos para a cantina, vamos nos confraternizar, vamos conversar. Porque o culto racional, ele continua na cantina. A gente vai ver também já sobre isso. O culto racional, ele continua na pizzaria. O culto racional continua na nossa casa, quando a gente vai deitar. E o culto racional, ele continua na segunda-feira, quando a gente levanta para trabalhar. Aí é que começa, de fato, o culto racional. O culto racional não é só quando a gente está reunido, e principalmente no domingo. Amém? E aquela palavra que foi ouvida, de repente não, com certeza em algum momento, ela vai servir na nossa vida, no nosso dia a dia. Aquilo Amém. que a gente ouviu, né? Amém. Roberto colocou ali, coitado dos diáconos. Agora me responde o porquê, coitado dos diáconos. Eu não pesquei nem percebi o que você está querendo falar aí. Amém? Um abraço aí, Mary Costa. Obrigado, tá? Orgulho de ouvir e entender este ensino. Amém. Amém. Será que os diáconos Que Deus possa, Mary, que Deus possa iluminar a tua mente também, assim como tem iluminado a nossa, porque a gente entendia também muita coisa equivocada.
tá bom? Mas graças a Deus, Deus tem iluminado a nossa mente e hoje a gente pode estar compartilhando esses ensinamentos. Será que o com Alberto você. está querendo falar que os diáconos ficam lá fora? Não, ficam de repente na porta, não? Função do diácono, né, muitas das vezes, se bem que a gente vai falar nessa série sobre o diaconato, tá? Porque tem muita gente aí que acha que o diácono ele só fica ali na porta, né? E até confunde aquele outro versículo, né? Resistir ao diácono e ele fugirá de vós. Não, não é isso não, tá bom? Colocar o povo para dentro, segurar a garotada. A gente vai chegar nessa parte, Alberto, de diaconato, tá? Porque o trabalho do diaconato, ele tem a ver também com esse tema sobre o culto racional, porque o diácono ele tem que participar do culto também, tá bom? A gente vai chegar já já. Algumas pessoas colocam na porta ali o diácono, mas ele também está ouvindo. Está ouvindo, exatamente. Mas a gente vai destrinchar um pouquinho a respeito do diaconato também. Qual é a função, né, do diácono? Então, as pessoas ouviram a mensagem. Ao ouviram, beleza. Então, né, entraram, né, deixaram a cantina lá para depois do final da reunião, coisa e tal. Agora, entenderam a mensagem? É outra pergunta. Porque ouvir uma coisa, ouvir e entender é outra, ok? A palavra que foi pregada, ela edificou a tua vida? Deus falou com essas pessoas através de seu evangelho? Ou foi uma palavra sobre teologia da prosperidade? Ou foi uma palavra que Deus vai te abençoar? Ou foi uma palavra, olha, que Deus é amor, Ele ama todos vocês? Ou foi uma palavra de exortação? Ou foi uma palavra do evangelho? Porque o evangelho, ao contrário do que muitos pensam, o evangelho verdadeiro é confronto. O evangelho verdadeiro, ele não massageia o ego, pelo contrário, ele bate de pau no ego. Ele se choca com a tua vontade, porque o evangelho não é a tua vontade, o evangelho é a vontade de Deus. Então, Deus falou contigo através do seu evangelho, ou foi pregado qualquer coisa menos o evangelho? São perguntas que a gente tem que parar e refletir. Se a maioria dessas perguntas, as respostas dessas perguntas forem algo como, eu acho que sim. Se a resposta for essa, algo está fora do lugar. Alguma coisa está errada. Ok? Aí entra aí a organização de Deus, né? Deus é organizado. Então, Exatamente. Fora do lugar... Exatamente. Fora do lugar é bagunça. E bagunça não faz parte do padrão de Deus. Ok? Cultos de estudo são sempre vistos como enfadonhos e entediantes. Já pensou passar quase 1 hora apenas consultando referências na Bíblia? Muita gente pode pensar, que chato isso, né? Deve ser muito chato. Agora eu quero ler um texto para você, eu queria que você observasse. Neemias 8:3. Observe isso daqui. Diz assim: e ali na praça, em frente ao portão, Esdras leu a lei para o povo, desde o nascer do sol até ao meio-dia, e todos ouviram com atenção. Meu irmão, sabe o que isso aqui quer dizer? Estudo bíblico que Esdras deu das 6 da manhã até o meio-dia. E após esse estudo, diz a palavra, que eles se inclinaram e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Que coisa! 6 horas de estudo. E ninguém arredava o pé. E a Bíblia fala que homens, mulheres e crianças que já tinham idade
para entender o que estava sendo pregado. Uma proposta dessas, eu pergunto, nos dias atuais, seria possível? Impensável hoje nos dias atuais. As pessoas hoje não aguentam uma live de 1 hora às vezes, como a gente tem feito aqui. Às vezes a gente tem passado um pouquinho do tempo, né? Mas não chega ao ponto de extras ali, 6 horas de live. Isso acho que não aconteceu e acho que nunca vai acontecer. Não, mais 2 anos e meio. Porque nem eu teria assunto para falar, né? Mas se o trabalho ou reunião, né, for uma celebração com um cantor, uma cantora, uma banda da moda, né? Aí somente um dia inteiro ainda vai ser pouco. Viu a diferença? Notaram a diferença? Como a palavra de Deus ela tem sido desprezada. O estudo bíblico ele tem sido limado, exterminado. Complicado, né? A questão é que não há culto racional sem o entendimento da palavra. Os avivalistas de plantão trocam a Bíblia por apostilas preparadas especialmente para direcionar as pessoas para a conclusão que lhes interessa. Ok? Os avivalistas de plantão, muitas das vezes, seguem um exemplo de uma famosa seita que envia os seus adeptos às ruas com exemplares de suas revistas ou, quando muito, com os seus livretos particulares. Aí eu pergunto para vocês, alguém já viu alguma dessas pessoas, dessa seita, evangelizando com uma Bíblia na mão? Não. Eu nunca vi. Pode ser até que tenha mudado alguma coisa nos dias atuais, mas eu nunca vi. Com uma Bíblia, ali abrindo a palavra de Deus, e principalmente mostrando ali o Evangelho, as palavras de Jesus. Olha, é difícil. Por isso Paulo ele fala em sacrifício vivo. Ou seja, sacrifício de quê? Da vontade, da carne, para fazer a vontade de Deus. E isso requer dedicação aonde? Na sua palavra. E não somente naquilo que dá prazer. Como, por exemplo, ir para um retiro. Retiro é bom? É bom. Mas no retiro já está tudo pronto. O nome já está falando retiro, ou seja, se retirar. Já está tudo pronto, está tudo esquematizado, ok? Então, dedicação à palavra de Deus requer decência e ordem. Requer compromisso e organização. Quando Paulo ele fala sobre sacrifício vivo, ele está se referindo a quem? A sacrifícios que andam, que respiram e que vivem. Pois a Bíblia, de fato, nos chama de quê? De santos. E se somos santos porque fomos consagrados a Deus. O Sorinho está perguntando o que é bagunça. É porque o Sorinho é romeno. Então, alguns termos aqui, Sorinho, bagunça é desorganização. Tudo sabe? Fora do lugar. Tudo fora do lugar. Né? Eu não queria citar esse exemplo aqui, mas é como se fosse assim uma empresa, sabe, Sorinho? Ou uma fábrica, que as coisas são feitas de qualquer maneira, de qualquer jeito. Entendeu, Sorinho? É isso aí que é bagunça. Uma má administração. Má administração, exatamente. Tá bom? É uma bagunça. A gente chama de bagunça. As coisas fora do... Desordem, exatamente. Desordem, tá bom? Então, a Bíblia de fato nos chama de santos. Somos santos porque fomos consagrados a Deus. Nós fomos o quê? Separados. A palavra santo significa separado. E chamados para viver uma vida diferente. A vida do cristão é uma vida de quê? De inconformidade. Ou seja, não tomar forma. Não se conformar. E eu sou um inconformado com as coisas que hoje têm sido oferecidas a Deus nesses cultos. Que de culto não tem nada.
aquilo ali não pode nem ser chamado de culto. E essa ideia é expressa no versículo 2 de Romanos 12, que ele fala o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No Antigo Testamento, a adoração era centralizada onde? No altar. E nesse altar apresentavam-se o quê? Sacrifícios. E esses sacrifícios eram oferecidos a Deus. Um abraço, Lívia, acabou de chegar. Abração, Lívia, Deus te abençoe. A você e toda a família. A você e aí a todos os da família. Um abraço na tua mãe. Um abraço na Marinês, no Gastão, em todos aí, no Marcelo, nas crianças, tá bom? Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Obrigado aí pela participação também. Então, esses sacrifícios eram oferecidos a Deus. Então, a adoração era centralizada onde? No altar. E na maior parte, essas ofertas de animais ou de cereais, ou dos dois ao mesmo tempo, eram ofertas pelo pecado. Eram símbolos que apontavam para o grande sacrifício que seria realizado na cruz do Calvário. Agora, após o Cordeiro perfeito ser morto, não que naquela época o Cordeiro fosse imperfeito, não, porque Deus, ele, como é organizado e ordeiro, até isso ele exigia. Olha, o Cordeiro não pode ter mancha, o Cordeiro não pode estar com nenhum osso quebrado, o Cordeiro não pode estar faltando um olho, o Cordeiro não pode, estar faltando isso ou aquilo, tem que ser um animal perfeito para ser oferecido em sacrifício. Então, sendo Jesus o Cordeiro mais que perfeito, aí vamos lembrar daquele tempo de verbos, né, que a gente estudava, né, o presente mais que perfeito, né? Então Jesus, o Cordeiro mais que perfeito, né, ele se sacrificou ali por nós, né? Ele sacrificou no altar. Ué, mas Jesus não foi sacrificado, ele não foi pregado na cruz, mas a cruz simbolizava o altar. Assim como o altar geralmente era uma pedra, né, onde colocava ali o cordeiro, e vinha o sacerdote. Olha, gente, eu li a respeito disso alguns textos, né, do antigo tabernáculo, a função, o ofício do sacerdote, né, do sumo sacerdote, melhor dizendo, e eu li algumas coisas ali que eu não olhava por esse lado. Aquilo ali era uma cena grotesca e tinha que ter estômago para fazer aquilo ali. Eles imolavam um animal, ou seja, abriam um animal, colocavam as entranhas do animal para fora, e quando eles colocavam as entranhas, a roupa do sacerdote, era toda suja, praticamente banhada de sangue, ok? Depois eles separavam ali as entranhas e tinham que cortar o cordeiro, separar a gordura da carne, tirar os excrementos, ou seja, as fezes do cordeiro, e separar para depois jogar num local específico ali. Então era um negócio, que muita gente não teria estômago para fazer, ok? Mas enfim, esse cordeiro mais que perfeito se sacrificou por nós, né? E os sacrifícios no altar, eles simplesmente cessaram. E ofertar esses animais hoje seria um insulto ao sacrifício perfeito de Cristo Jesus. No entanto, ainda tem muita gente que sacrifica animais, né, de outras religiões. Isso é um insulto ao sacrifício perfeito de Cristo. E já que a gente está falando sobre culto racional, e vai falar um pouco também sobre louvores cristocêntricos, as músicas que têm sido oferecidas nestes cultos, né? Eu quero citar uma música aqui que não é cristocêntrica. A pessoa que compôs, que escreveu essa letra,
não sabe nada de Bíblia e principalmente de sacrifício, e principalmente do sacrifício de Cristo Jesus, porque ela escreveu o seguinte, olha só, um trecho da letra dessa música: eu tô pagando o preço para morar no céu, eu tô pagando. Eu não vou citar o nome aqui da cantora, né? Mas ela começa com dá e termina com mares. Ai, Não vou citar o nome dela, tá bom? Eu tô pagando o preço para morar no céu. Que preço que tá pagando? Que esse preço que eu já tô foi pagando? pago, né? O Preço que Jesus pagou já não foi o suficiente, não. Que preço que a gente tem que pagar? De repente ela fez alguma prestação. Meu Deus do céu. Pagar. Sabe, umas músicas assim, cara, que não tem nada a ver. Umas letras que, sabe, não tem nada de Bíblia. Não tem nada de cristocêntricas. A pessoa nem lê a Bíblia, cara. E isso está sendo oferecido, pessoas estão cantando. Por isso que a gente falou lá no início. A gente tem que chegar nos locais, sabe? E prestar o culto racional. Prestar atenção até no que a gente está cantando. Olhar para a letra da música e prestar atenção, refletir. Será que isso agrada a Deus? Será que Deus está recebendo? Desculpe o termo que eu vou usar, essa porcaria aqui. E eu poderia citar outras, mas eu vou deixar isso aqui. Eu só citei esse exemplo porque a gente vai entrar, eu vou trazer aqui algumas letras que muitas canções a gente já cantou, eu também já cantei, mas depois eu fiquei analisando e falei, cara, isso aqui não tem nada a ver. Em contrapartida, conforme a gente tocou hoje aqui no início, eu vou trazer músicas cristocêntricas e vou indicar aqui muitas músicas para você ouvir, para a gente fugir, sabe, dessa mesmice, ou dessa imbecilidade, ou dessa irracionalidade dos cantores gospel que nós temos hoje. Sabe, acho que podem oferecer qualquer coisa. Enfim, o preço já foi pago, querido. Você não tem que pagar mais nada. A única coisa que você tem que fazer é se sacrificar. E você viu aqui que se sacrificar não é pegar um animal e sacrificar a Deus, não. É sacrificar a sua própria vida, é sacrificar a sua própria vontade, é saber abrir mão, muitas das vezes, saber dizer não, muitas das vezes, às propostas deste mundo, às propostas do inimigo, às propostas do teu próprio ego. Porque muitas vezes o nosso pior inimigo somos nós mesmos, o nosso ego, a nossa vontade, sabe? Os nossos desejos. Então isso é se sacrificar. Isso é ser sacrifício vivo. E o sacrifício vivo é o culto racional. Amém? Sacrifícios de louvor. Ok? Então, já que o tempo de sacrifícios de animais acabou, muitos assumem que Deus considera repugnante qualquer sacrifício que lhe seja oferecido. Isso simplesmente não é verdade. Aqui o apóstolo Paulo, ele convoca um novo tipo de sacrifício, um sacrifício vivo de nossos corpos. Então devemos agora dar a Deus não os nossos animais ou cereais, mas devemos dar a Deus o quê? Nós mesmos. Ok? E esse novo sacrifício não é o ato de expiação, não é uma oferta pelo pecado. Esse sacrifício de nossos corpos a Deus é uma oferta de quê? De gratidão. E Paulo inicia com a conjunção pois. Em Romanos 12, o pois faz referência a tudo o que o apóstolo Paulo afirmou nos capítulos anteriores com respeito à obra salvadora de Cristo Jesus em nosso favor. A palavra nos conduz à única conclusão apropriada que podemos tirar de sua obra. À luz da graciosa justificação que Cristo conquistou para nós,
a única conclusão sensata que podemos tirar é que devemos nos apresentar diariamente a Deus como sacrifícios que andam, que respiram e que vivem. E eu pergunto para você, com o que se parece um sacrifício vivo? A primeira descrição de Paulo é em termos de quê? De inconformidade. Ou seja, não vos conformeis com este século, ou não vos conformeis com este mundo. E é nesse ponto que muitos cristãos se desviam. E está claro que devemos ser inconformistas, mas é difícil compreender precisamente para qual tipo de inconformidade fomos chamados. Por quê? Um estilo superficial de inconformismo é uma armadilha dos fariseus, uma armadilha farisaica clássica. E o reino de Deus não é sobre trivialidades qualquer, como deixar de ir a um cinema, por exemplo, ou de deixar de assistir um futebol, porque isso aí parece mundano. Deus não está preocupado com o que a gente come ou com o que a gente bebe. O chamado ao inconformismo é um chamado a um nível mais profundo de integridade, que vai além de aspectos exteriores. Quando a piedade é definida exclusivamente em aspectos exteriores, o ponto do ensino do apóstolo se perde. De alguma forma, nós falhamos em ouvir as palavras de Jesus, de que não é aquilo que entra pela boca de um homem que o contamina, mas é o que sai da sua boca. E ainda queremos transformar o reino de Deus em uma questão de comida e de bebida. Amém? Por isso que Jesus falou: olha, o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito. Amém? E por que tais distorções elas se alastram nos círculos cristãos? A única resposta que a gente pode dar é que eles se alastram por causa do pecado. Nos nossos distintivos de piedade podem ser evidências de impiedade. Vou repetir. Nossos distintivos de piedade podem ser evidências de impiedade. Quando tornamos coisas como jogar um futebol, usar uma maquiagem ou ir ao cinema em testes de espiritualidade, a gente está imitando os fariseus e nos tornamos culpados de substituir a moralidade genuína por uma versão barata. Por que eu estou falando isso? Porque qualquer um pode evitar de jogar um futebol ou de ir a um cinema. Agora, o que é difícil é o quê? É controlar a língua de trapo, falar mal do teu irmão, fofocar, semear discórdia, semear inveja. Sabe? O que é difícil é agir com integridade. O que é difícil é deixar de ser invejoso. O que é difícil é amar o seu próximo. E Jesus fala ainda o seguinte: amar o teu próximo e amar os seus inimigos. Jesus ainda vai mais fundo ainda. Isso é difícil. E sabe o que é difícil também? Nós falamos semana passada. Difícil, muitas das vezes, não é deixar de fazer essas coisas, não é deixar de ir a um cinema, deixar de ir a um shopping. Não tem problema nenhum, sabe, você fazer isso. Mas uma vez ou outra, você pode abrir mão. Agora, o que é difícil é exibir o fruto do Espírito. Domínio próprio, bondade, ser longânimo, ser benigno. Isso é difícil. É muito difícil. Ok?
Então muita gente mede espiritualidade por aspectos exteriores. É como Jesus falou: por fora, sepulcros caiados, ou seja, sepulcros branquinhos, ali limpinhos. Agora por dentro, cheio de ossos podres e de toda sorte de imundície. Foi isso que Jesus falou, comparando os fariseus com esses sepulcros caiados. Ok? Qualquer um pode ser um inconformado por amor ao inconformismo. E novamente queremos enfatizar que isso é uma piedade barata. Em última instância, somos chamados para algo mais do que só o inconformismo. Somos chamados à transformação. Quando somos chamados a sermos transformados, isso significa o quê? Que devemos ir além das formas e estruturas deste mundo. Os cristãos que se entregam como um sacrifício vivo e que oferecem dessa forma a sua adoração são pessoas com um padrão elevado de disciplina. Eles não se satisfazem com formas superficiais de integridade. E o método fundamental que Paulo ressalta como meio para a vida transformada é o que? É a renovação da mente. Isso não significa nada mais, nada menos do que educação. E eu vou mais além nesse termo, porque educação se consegue ou se obtém tendo conhecimento. Aí eu tenho que citar aquele outro versículo famoso: o meu povo erra por falta de conhecimento ou de entendimento. E é uma convocação para dominarmos a palavra de Deus. Precisamos ser pessoas cujas vidas mudaram. Por quê? As nossas mentes mudaram. Não tem sentido eu trabalhar a minha mente, o Espírito Santo está trabalhando na minha mente, e eu não mudar as minhas atitudes, e eu não mudar as minhas ações, e eu não mudar muitas das vezes o meu comportamento. Ok? E para nos conformarmos a Jesus, precisamos primeiro pensar como Ele, precisamos ter a mente dele, precisamos valorizar o que Ele valoriza e desprezar o que Ele despreza. Precisamos ter as mesmas prioridades que Ele tem. Precisamos considerar importante o que Ele considera importante. E isso não acontecerá sem um domínio de Sua palavra. A chave para o crescimento espiritual é uma educação cristã profunda que exige um nível considerável de sacrifício. E o que é o culto racional que Paulo disse que devemos prestar a Deus? Paulo ele faz um apelo, um chamado àqueles irmãos. Porque ele fala assim: rogo-vos. Ele está rogando. Ele está chamando, ele está apelando para que se atentem pelas misericórdias de Deus, ou seja, que tenham em mente o reconhecimento daquilo que Deus fez por vocês. E esse reconhecimento deve gerar uma ação concreta, e essa ação é explicada por Paulo contendo uma atitude central muito importante. Que atitude central é essa? O sacrifício. E da mesma forma que Cristo se sacrificou para nos trazer a vida eterna, espera-se que os servos de Cristo também tenham esse amor sacrificial em tudo o que fazem, que é a ideia de carregar a cruz ensinada por Jesus. Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Na nova versão, na linguagem de hoje, esse mesmo versículo 24, a gente vai encontrar o seguinte: olha só. E Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Olha como Jesus, ele foi enfático nessa versão aqui que a gente acabou de ler. Eu lembro quando a gente estudava, e o Romenil tá aí para
dizer que eu não estou mentindo, a gente citava esse versículo, né, Romenil? Aí eu falava assim: olha, carrega a tua cruz, Romenil, que a minha é de papel fino. Aí o Romenil virava assim para mim: Adriano, carrega a tua cruz, que a minha é de fibra ótica. Ou seja, a gente medindo a cruz num menor grau possível de peso, né? Mas esse versículo, queridos, tirando essa brincadeira que a gente fazia, né? Porque a gente entendia que a graça de Deus na nossa vida era maior do que o peso simplesmente da cruz, né? Então vamos lá que é verdade. É verdade, aí ele está confirmando. Mas naquela época, Romenil, a gente já entendia que a graça de Deus era maior do que essa questão do peso, né, da cruz. E a gente sabe que a cruz de Jesus, a Bíblia não fala quantos quilos. A gente tem que fazer uma exegese ali em cima dessa questão para a gente saber, né, com exatidão quantos quilos pesava a cruz. Mas que era pesada, porque Jesus, lá no meio do caminho, ele tomba. E teve que... Os soldados pediram lá Simão, né, o sirineu. Muitas pessoas até confundem sirineu com fariseu, achavam que sirineu era uma classe. Não, sirineu ele era da cidade de Cirene, na África, ok? Então pegaram Simão sirineu para ajudar. Então a cruz era pesada. De fato era pesada. Um abraço para Dionísia aí que está nos assistindo também. Deus te abençoe. Ela faz Amém. aniversário também, Dionísia, né? Não sei, aí você confirma essa informação para mim. Depois eu tenho que... Mas de qualquer forma, se estiver aniversariando, se aniversariou, parabéns aí. Que Deus continue abençoando a tua vida. Amém? O Miriam falou: pesada, mas suportável, graças a Deus. Então, a gente brincava assim: a tua é de papel fino, a minha é de fibra ótica, não sei o quê. Porque a gente já entendia sobre a graça de Deus, né, naquela época. E hoje a gente entende mais ainda. Mas esse versículo aqui, sabe o que quer dizer? Eu vou usar as palavras aqui do Paulo Borges Júnior. Depois, se você quiser pesquisar a respeito disso, é hoje o aniversário da Dionísia. Então, parabéns aí, Dionísia. Parabéns, gente. Deus te abençoe, querida. Paulo Borges Júnior é um teólogo, é um pastor, né? Se eu não me engano, da comunidade Sal da Terra, lá em Goiânia. Eu acho que é isso. Mas depois você pesquisa aí. Então, Paulo Borges Júnior é sensacional, sabe? Eu admiro muito ele. É um homem, sabe, muito sábio. Na minha opinião também, um dos grandes teólogos que nós temos aqui no Brasil. E ele falou uma coisa interessante a respeito desse versículo. O que Jesus fala aí, que a gente tem que pegar a cruz e seguir a ele, e a gente leu na NTLH, né? Se alguém quer ser meu seguidor, esqueça seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe, ok? É exatamente isso, né? Usando as palavras do Paulo Borges Júnior, é você acordar de manhã e você falar assim com Deus: Senhor Deus, eu vou para a cruz hoje por quem? Ou por causa de quem? Isso significa tomar a cruz de Cristo. Senhor Deus, eu vou hoje para a cruz por quem? Porque Jesus acordou naquele dia e ele já tinha em mente por quem ele iria para a cruz. E durante o trajeto, quando ele carregava aquela cruz, foram passando assim todos os rostos, ou rostos, acho que é rostos mesmo, as faces, né, de todas as pessoas que ele iria para a cruz.
E eu tenho certeza de uma coisa: a nossa face apareceu ali, naquele momento, porque Deus nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos, mas foi o próprio Deus que nos escolheu. Eu tenho certeza que naquele momento o meu rosto passou, o teu rosto passou, o rosto de outros irmãos passaram naquele momento. Amém? Então, negar a si mesmo e tomar a sua cruz significa exatamente isso. Ok? Para quem você vai para a cruz? Amanhã ou depois? E para a cruz não é sacrifício. Você não precisa ser pregado numa cruz, assim como aconteceu com Jesus. Aquilo ali foi um momento ímpar na história da humanidade. Mas ir para a cruz por alguém é negar a você mesmo, é negar a sua vontade e fazer valer a vontade do Pai, a vontade de Deus na tua vida, para que outra pessoa ela possa ser alcançada através da tua vida, através do teu sacrifício. Amém, querido? Então, essa palavra significa isso. Amém? Paulo explica como é esse sacrifício para a gente encerrar esse estudo. Primeiro, ele é uma apresentação do corpo a Deus, porque ele fala: apresenteis o vosso corpo. Isso requer consagração, que é quando nos separamos de forma especial para agradar a Deus. É uma escolha de honrar a Deus através do corpo, porque também através do corpo podemos honrar o pecado fazendo a nossa vontade. Amém? Paulo, ele fala aqui de alguém que se sacrifica para honrar a Deus, para ser um servo consagrado ao Senhor. Não temos aqui a ideia de culto dentro de uma igreja somente, mas a vida como um todo sendo um culto. Cristo apresentou-se diante de Deus como servo consagrado para se sacrificar por nós. O servo de Cristo também agora, conhecendo a fundo o Senhor Jesus, ele se apresenta para viver consagrado e honrando a Deus, mesmo tendo de enfrentar sacrifícios para isso. E que sacrifícios são esses? É a nossa luta diária contra o pecado. Amém? Na continuação de como é esse sacrifício, Paulo ele vai revelar 3 qualidades presentes nele, a saber: como é o sacrifício? Vivo, santo e agradável a Deus. Vivo, santo e agradável. Vivo nos indica um sacrifício vigoroso, ou seja, com desejo, com força, desculpe. Fazemos de todo o coração, algo que a gente faz de todo o coração a Deus. Depois, ele cita a palavra santo, que vai indicar um sacrifício especial, ou seja, uma coisa consagrada, separada, especialmente para Deus. E nós o fazemos por escolha, por amor. E depois ele cita agradável, que vai nos indicar algo que fazemos com aceitação, boa vontade, amor, e não como se fosse algo obrigado, com fingimento muitas das vezes. E como a gente pode observar, temos aqui Deus esperando de nós uma resposta extremamente positiva, com todo o nosso ser respondendo a sua grandiosa misericórdia derramada em nosso favor. A tudo isso Paulo dá o nome de quê? Culto racional. Amém? Note que não temos nesse texto nenhum foco em uma luta do racional contra o emocional, como alguns por muitas vezes confundem nesse texto. Paulo não é contra sermos pessoas emocionais. E também nós não falamos isso aqui nesse estudo. Pelo contrário, eu disse que somos seres humanos, nos emocionamos, choramos,
sorrimos, ficamos alegres, nos entristecemos, às vezes sentimos raiva, às vezes sentimos amor, enfim, é uma salada, né, de emoções dentro de cada um de nós. O problema é o quê? O excesso. É não saber dominar essas emoções, não saber dominar esses sentimentos, ok? E se isso está acontecendo é porque está faltando um gomo do fruto, que nós falamos semana passada. Domínio próprio. Ok? Paulo está falando do nosso ser como um todo. Em Romanos 12:1 ele falou do corpo, em Romanos 12:2 ele fala da renovação da nossa mente, o que mostra que Paulo quer indicar uma transformação completa da pessoa física e espiritual, com emoções e a razão debaixo do domínio do Senhor. Todo o nosso ser deve estar envolvido em honrar a Deus em todo momento, em todas as situações, com um esforço sacrificial quando for necessário. E para fazer isso, nesse corpo de pecado e nesse mundo caído, teremos que optar racionalmente em fazer sacrifícios para agradar a Deus. Esse é o culto racional que prestamos a Ele todos os dias, em todas as ocasiões. Lembrando que o culto não é somente aquele período ali, muitas das vezes no domingo. 2 horas. 2 horas no máximo. Acabou o culto. Não. O culto não acaba ali. O culto, pelo contrário, ele começa quando você sai dali, abre aquelas portas, o portão lá, né, do templo, da igreja, do local, da loja, sei lá onde você se reúne. O culto começa ali. O culto começa quando você volta para sua casa. O culto começa quando você vai dormir com a tua esposa, com o teu esposo, quando você conversa com os teus filhos. O culto ele continua na segunda-feira, quando você vai comprar um pão na padaria. O culto ele está rolando. Quando você chega no teu serviço, o culto está rolando. O culto continua quando você volta para sua casa e no outro dia você começa tudo novamente. E o culto, ele não tem fim. Esse é o culto racional. Amém, querido? Que Deus te abençoe nessa noite. Obrigado aí pela tua participação. Obrigado pela tua paciência em nos ouvir, ok? Fica tranquilo que a gente não vai fazer como extras, não vai ser 6 horas de live, de estudo, pelo amor de Deus, isso só aconteceu ali naquela vez, chega, tá bom? Mas que Deus te abençoe, que Deus ele possa suprir todas as tuas necessidades, todas elas, seja física, emocional, espiritual, né? Eu peço aos irmãos aí que estejam em oração pela vida do Carlos Eduardo, ou do Dudu, né? Filho do nosso irmão Carlos Alberto, tá? Ele está passando por alguns problemas, né? De ordem médica, tá bom? Teve que colocar uma sonda, né, Alberto? Essa semana já colocou a sonda. Tá com quadro de pneumonia, e ele é uma criança que necessita de cuidados especiais, tá bom? Então eu peço aos irmãos que estão participando aqui da live, nas suas orações, lembrem do Dudu. Deus conhece, Deus sabe quem é o Dudu, tá bom? Filho do nosso irmão aí, Carlos Alberto. Também, né, pela vida do Carlos Alberto, da Lena, né? Poder vocês são os fortalecer, pais do porque eles estão Dudu. cuidando, né? Deus possa fortalecer vocês, tá bom? Então eu peço aí aos irmãos que estão participando, o pessoal que vai entrar depois, tá? Pessoal que vai assistir outro dia, enfim. Quando você ouvir essa mensagem, esse estudo, ore pelo Dudu, tá bom? Porque a nossa
oração como igreja é culto racional também. Isso faz parte do culto racional. Tá bom? Isso é incluído no culto racional. Nós amarmos o nosso próximo, sentir a dor, né? E orarmos, estarmos em oração em favor do nosso próximo. Tá? Nosso próximo aí, no caso, é o Alberto. Quando dói o nosso irmão, dói na gente também. Tá bom? Isso aí. O Alberto está falando que hoje ele está bem melhor, mas a gente abençoe, vai continuar orando, tá bom? Orando, então que Deus possa suprir todas as tuas necessidades, meu amado, minha amada, em Cristo Jesus. Que Ele possa abençoar a tua vida nas áreas que você está precisando, tem necessidade. Saiba que Ele virá ao teu socorro, Ele virá ao teu auxílio. Assim eu creio. Amém? Em nome de Jesus. Compartilhe essa live se Deus tocar no teu coração. Né? Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. O link do nosso canal está na chamada para esse vídeo, para essa live. Está abaixo aqui do vídeo que vai ser publicado agora no Face. Né? Daqui a pouquinho já vai ser publicado. Né? Então entra lá no nosso canal. Isso vai ajudar muito a gente. Curta os vídeos, deixa teu comentário. Se você quiser fazer alguma pergunta em relação a esse estudo ou outros que você ficou alguma coisa assim, né, no ar, tá? Tem alguma dúvida, faça a tua pergunta, pode deixar aqui no chat, tá? No chat aqui que está passando aí na tela, ou pode mandar pelo nosso message. O pessoal que tem nosso WhatsApp pode mandar pelo WhatsApp também. A gente vai responder com a maior alegria, tá bom? Obrigado. Querendo Deus, a gente vai estar aqui semana que vem com a participação aí do Carlos Alberto. Romenil, a gente vai conversar para marcar uma participação tua também, tá bom, meu querido? Então, querido, que Deus te abençoe nessa noite, te dê uma semana abençoada, renove as tuas forças, esteja agindo na tua vida com saúde e com paz. Assim nós pedimos ao nosso Deus. Amém? Amém. Tchau, tchau. Obrigado.